Boa noite a todos. Damos início nesse momento o culto do Evangelho no Lar. E para a nossa reflexão, nossa harmonização, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, as venerandas mãos do nosso querido Chico Xavier. Coisas invisíveis, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá, além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de reformas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe no céu e na terra, agradecer a Jesus a oportunidade bendita do aprendizado de suas lições morais, agradecer a espiritualidade maior, dirigente dos trabalhos da noite de hoje, que nos intua e vela por cada um de nós, derramando sobre nós sua luz, sua paz, serenidade e equilíbrio. E agradecer ainda a Jesus, nosso guia e modelo, pela presença desses irmãos do plano espiritual que aqui comparecem com a sua permissão para aprender conosco sobre essas mesmas lições. Te agradecemos, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecemos pelos nossos amigos, pelos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem, que a sua luz se faça presente entre eles. E te rogamos igualmente por todos aqueles que ainda se julgam nossos inimigos, que eles possam nos perdoar, que possamos perdoá-los na mesma intensidade e que assim todos nós possamos continuar evoluindo, galgando essa escada evolutiva. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Gratidão à nossa Mãe Maria, por nos abençoar, nos cobrir com o manto sagrado que cobriu Jesus, trazendo-nos a paz, a serenidade e o equilíbrio. Te rogamos igualmente, Mãe Santíssima, leve a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, equilíbrio, serenidade e paz, que eles possam receber as nossas vibrações de amor e de carinho endereçadas a todos eles nesse instante. E assim, imensamente agradecidos e com a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos permissão para iniciar o culto deste Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e agora e sempre. Mais uma vez o Evangelho nos conclama a questão da caridade, da beneficência. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Capítulo 13,
Mensagem de Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir ao irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno: tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se eles, estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Ó, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde somente Deus o sabe. Então essa mensagem do bispo de Alger, em Bordeaux, 1861, traz para nós essa reflexão novamente, a questão da beneficência. E ele nos conclama justamente à prática da caridade, a alimentar as crianças famintas, a auxiliar aqueles que fecham os olhos, cerram os olhos para esta vida material, indo viver na vida espiritual, que são aqueles idosos que não têm a quem, no momento do desligamento deste plano para a pátria espiritual, falar, meditar, ser socorrido, amparado, consolado. Então, que nós possamos meditar sobre esses ensinamentos. Ele nos fala que a única alegria que realmente brotou em seu coração, que ele pôde perceber quando estava na pátria espiritual, foi aqueles a quem conseguiu saciar a fome, conseguiu saciar a sede, conseguiu consolar e conseguiu amparar. Que nós possamos ter a mesma disposição, a mesma boa vontade que o Cristo espera de cada um de nós, que possamos auxiliar a todos aqueles que padecem por um pedaço de pão,
mas que nós não esqueçamos daqueles que necessitam de um consolo, de um esclarecimento, de uma orientação, como tantos irmãos nossos angustiados, aflitos nos embates do dia a dia, que só precisam de uma palavra de amparo, que só precisam de um ombro amigo para chorar junto. Então que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que nos prende à matéria, que nós possamos perceber de uma vez por todas que outro caminho não há para a nossa felicidade nas vidas futuras e na vida na pátria espiritual, que não seja a prática da verdadeira caridade. E assim foi que Kardec, dialogando com os espíritos superiores, teve como resposta a sua indagação: o que é a caridade? E eles responderam-nos: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, mas é também, como eu disse há pouco, consolo nas aflições, esclarecimento, amparo, orientação. É uma oração que endereçamos a todos aqueles que já partiram deste plano. É uma oração que endereçamos a todos aqueles que se encontram nos presídios, àqueles que se encontram nos orfanatos, nos asilos, àqueles que se encontram hospitalizados e que padecem muitas das vezes pela falta de resignação, pela falta de sabedoria, pela falta do conhecimento da palavra divina. Como o próprio Cristo disse a João, o evangelista: minhas palavras são palavras de vida eterna. Que todas as vezes que necessitarmos amparar as nossas inquietudes, as nossas aflições, que busquemos e visitemos o Evangelho, que o revisitemos todas as vezes que for necessário, porque são palavras de vida eterna. Muitas das vezes a gente tem mania de dizer são lições antigas. Como pode ser antiga uma lição tão atual e eterna quanto são as palavras que o Cristo nos deixou, os seus ensinamentos? Então que a gente possa sempre mergulhar nesses ensinos que o Evangelho nos traz, a fim de que possamos crescer aos olhos de Deus, crescer aos olhos do Cristo, crescer aos olhos da nossa Mãe Maria, que tanto vela por nós, que tanto nos inspira, nos intui, e que possamos seguir essa intuição na prática da verdadeira caridade, que possamos auxiliar a esses infelizes, a essas crianças famintas, a esses deserdados de toda sorte, enquanto muitas das vezes nos sobra em casa o pão, o agasalho, a água, a oportunidade bendita da oração. Então, como nos ensina esse baluarte do Espiritismo, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, que nós possamos lembrar sempre disso. E como nos disse sempre o nosso querido Chico, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do catolicismo, do espiritismo, das religiões evangélicas, pentecostais, budistas. É fora da caridade que não há salvação. Que nós possamos praticar sempre esse estandarte em nossas vidas, que possamos sempre ter remédio para as nossas aflições através da prática da caridade. O próprio Chico já nos dizia: todas as vezes que me sinto triste, todas as vezes que me sinto cansado, todas as vezes que penso em desistir, Emmanuel me pega pela mão e me leva para os lares mais carentes de Uberaba, onde o sofrimento adentrou antes de mim. E ali eu encontro regozijo, ali eu encontro paz, ali eu reabasteço a minha alma e reabasteço de consolo e de alegria. Que assim possamos nós também fazermos, encher os nossos corações, reabastecê-lo de paz, de serenidade, de equilíbrio, auxiliando a todos aqueles que necessitam de nós. Vamos então nesse momento mais uma vez agradecer a Deus
por essa oportunidade bendita do aprendizado das lições morais que o Cristo nos deixou. Senhor Deus, dono dos nossos corações, amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, Mãe Santíssima, Espíritos de luz que nos intuíram, que velam por nós dia após dia, nossa eterna gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado. Gratidão, Pai, pela presença amiga desses irmãos que aqui comparecem para aprender conosco. Gratidão por tudo que nos concede, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelas oportunidades benditas do aprendizado e do trabalho na seara do bem. Que a Tua lei de amor e de caridade seja a nossa tônica, Senhor Jesus. Que possamos colocar todos esses aprendizados na prática. As palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Que nós possamos ser exemplos para todos aqueles que se aconchegarem de nós outros. Assim, imensamente agradecidos por tudo que temos e por tudo que somos, na certeza de mais uma semana sob a vossa proteção, sob a proteção de Maria, da espiritualidade maior, a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar a prática do culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai, mais uma vez.